Neste vídeo nós estaremos comentando a lição de número 12 da revista da CPAD do segundo trimestre de 2025, que tem esse título aqui, que é do julgamento à ressurreição. E quero solicitar para você que ainda não é inscrito no canal, que possa inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Temos aqui o tema então do julgamento à ressurreição. Os textos da leitura bíblica em classe que são utilizados como base para esse estudo estão contidos no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17, 18, do 28 ao 30, e do capítulo 20, versículos do 6 ao 10. O comentário é composto por introdução, depois a primeira parte, a prisão e a condenação de Jesus, a segunda parte, crucificação, morte e sepultamento de Jesus, a terceira parte, a ressurreição de Jesus, e a conclusão para finalizar. Vamos aqui entrar então na introdução que diz o seguinte: nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a ressurreição constituem a base da esperança cristã. Então, pelo estudo, pela leitura que já fiz desse estudo, você vai ver aqui que o autor, nessa lição deste estudo, ele praticamente não trouxe um comentário particular, um comentário seu nesse estudo. Ele apenas foi narrando o que já está escrito no Evangelho. Você verá que ele foi praticamente narrando o que já está escrito. Não houve assim não trouxe algo mais, uma opinião, uma posição do autor praticamente. Ele praticamente narrou o episódio aqui da morte de Cristo contido no Evangelho de João. Você vai ver pelo meu comentário aqui a leitura. Primeira parte. A prisão e a condenação de Jesus. Ponto 1. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsemane. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Então você vê que o autor, o comentarista, está praticamente narrando os acontecimentos já registrados no Evangelho de João. Quando ele chama aqui que o jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, na verdade, ele estava no Monte das Oliveiras, esse local aqui, mas ele não é conhecido como Monte das Oliveiras. Ele é o jardim do Getsemane, o local onde se acredita que era prensado, né, a oliveira para fazer o azeite. Então ele não era o Monte das Oliveiras, ele estava situado no Monte das Oliveiras, mas ele não era o Monte das Oliveiras de forma geral. E a questão do beijo traiçoeiro foi uma forma que Judas, né, ele teve uma ideia para poder indicar ali no escuro, naquele momento, para não ocorrer uma fuga, né, que poderia ocorrer uma fuga de Jesus na mentalidade deles. Então o beijo seria uma forma de indicar para o pessoal ali, para aqueles soldados, para aqueles que foram capturados, saber realmente quem ele era naquela escuridão ali, naquele meio, e poder não cometer um erro de pegar a pessoa errada. Ponto 2, o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele.
apesar de este proferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então, essa condenação foi levada, pelos judeus, pela liderança judaica a Pilatos. Por quê? Porque Pilatos era a liderança romana suprema que tinha ali. Então eles tinham uma preocupação de que se eles o matassem, estaria entrando em atrito com a liderança romana. Então vamos jogar ele então para Pilatos, o governador romano, para que ele tome atitude, e não entramos assim em atrito com o governo de Roma. Então essa foi a decisão deles. Isso realmente é muito relativo, porque quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, que Estevão é morto, ele é apedrejado. Então naquele caso ali eles não procuraram consultar a autoridade romana naquela ocasião ali. A raiva ali foi tão grande, foi tão intensa momentaneamente, que eles realmente mataram, Estevão ali, não pensaram no problema que daria com a autoridade romana. Mas nesse caso aqui, a liderança judaica levou, Jesus para Pilatos, para ser julgado por ele. 3. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para o humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Neste momento, o nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Então, o ato em si de ser açoitado, como foi narrado aqui, existia um instrumento próprio dos soldados romanos que eles utilizavam para poder cometer este tipo de sentença aqui, esse tipo de castigo. E era terrível, porque conforme a situação, a pessoa era totalmente cortada por esse chicote aqui e ficava comprometida a sua saúde. Apenas esse castigo aqui era suficiente já para deixar a pessoa praticamente inválida por muito tempo. Então Jesus recebeu provavelmente esse tipo de castigo aqui e ficou bastante comprometido a sua saúde. Tanto é que ele necessita de que alguém, ajude a carregar a cruz ali até chegar no local final. E a sua morte também muito rápida, então com certeza foi bastante torturado aqui com esse tipo de instrumento, onde perdeu muito sangue. Então é esse tipo de sofrimento que ele passou. Segunda parte, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Ponto 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como Lugar da Caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53:12, afirmando que ele foi condenado com os transgressores. Então aqui o comentarista ele fala sobre a questão que o local da crucificação de Jesus seria o lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Ele fala isso baseado em uma questão, porque lá em Jerusalém existem dois locais que se utiliza, se acredita onde um deles pode ser o local da crucificação, que um é o mais antigo, que é onde existe uma igreja construída em cima, e o outro é um monte lá que
depois, de muito tempo depois, que alguém identificou que poderia ser ali, porque o monte tem um formato de uma caveira. Então, com certeza, o comentarista ele fala sobre a questão do monte, porque ele acha que talvez seja aquilo ali, né? Chama o Calvário de Gordon, o local ali onde parece uma caveira, o monte ali, a elevação da colina parece uma caveira. Então, talvez ele pode achar que ele acredita que seja naquele local ali, mas é um local bem posterior, não um local tradicional. O local tradicional é onde foi construída a igreja, em cima do local, né, que foi feito todo um trabalho ali, que ali seria o local mais antigo. 2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final como homem se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completa, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então ali foi no final, então, da sua agonia na cruz, que Jesus pediu água, né? Estou com sede. E alguns acham que aquela sede ali não é apenas uma sede física, talvez, poderia ser até uma sede espiritual, né? Da sua situação ali, onde os pecados do mundo estavam sobre ele. 3. O sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Então, duas coisas eu quero comentar aqui. A primeira é que o José, né, de Arimateia, que era um discípulo discreto, né, não era um discípulo assim, oficial de Jesus, mas que o admirava e o seguia de forma discreta, no final ele teve a coragem, a ousadia que outros não tiveram, de chegar a Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Ou seja, ele teve uma ousadia de se arriscar e chegar lá no governo e falar: eu quero o corpo dele. Né? Então, aquele que era discreto no início, mas teve uma atitude depois de ousadia que outros não tiveram. E sobre essa expressão aqui, Monte do Calvário, não tem na Bíblia a prova, um registro falando que o Calvário era no monte. Não tem. Então, essa expressão aqui, eu até comentei, eu até tenho um comentário na minha obra, que eu quero aqui compartilhar com vocês, neste livro aqui, que eu publiquei o meu primeiro livro, a Enciclopédia de Notas Bíblicas e História Teológica. Quem quiser adquiri-lo é só clicar no link, eu vou deixar sempre na descrição do vídeo do canal. Eu tenho um comentário aqui na página 250, essa página aqui, 250, eu começo sobre essa questão dessa expressão Monte Calvário. Veja bem o que eu escrevi aqui. O lugar do Gólgota foi chamado ao longo dos tempos de Monte Calvário. Porém, os evangelhos não afirmam que o local onde Jesus foi crucificado era um monte. Esse ensino se originou por causa de um sermão proferido por Cirilo de Jerusalém, que viveu de 313 a 386 d.C., que, ao se referir ao Monte Sinai, acabou numa analogia chamando o lugar da caveira de Monte Calvário. No máximo, o local onde Jesus teria sido crucificado seria uma colina, pois os romanos não tinham costume de realizar essa execução desse tipo em uma montanha. Então, não é que talvez possa ter sido no monte mesmo, na parte elevada ali, mas não existe essa expressão na Bíblia, Monte do Calvário, conforme o comentarista aqui ele gravou, que ele colocou no seu texto. Não existe essa expressão na Bíblia, Monte Calvário. Na Bíblia não existe essa expressão. E muitos pregam assim, muitos chamam de Monte Calvário, mas na Bíblia não tem essa expressão. Então isso é uma questão interessante de saber, de que na Bíblia não tem essa expressão, Monte Calvário. Terceira parte, a ressurreição de Jesus.
Primeiro, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e o anjo de Deus deslocou a pedra. Sentando sobre ela, foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, e com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Então, duas questões são interessantes ser tratadas aqui. Uma é sobre essa pedra. Essa pedra, ela era rolada, na verdade, né? Porque ela era uma pedra em forma de uma tampa redonda e tinha na entrada do túmulo tinha tipo, como fosse um coxo, assim, um trilho, né? Um trilho feito de pedra. E essa pedra, então, ela era puxada e ela era rolada para poder abrir, deixar a entrada exposta. E a intenção de Maria Madalena era ungir o corpo de Jesus, porque os judeus tinham o costume de, antes de colocar o corpo na sepultura, de ungir com ungüentos, com perfumes. Isso não tinha sido feito porque Jesus foi retirado da cruz no sábado, no início quase iniciando o sábado, ele foi retirado. Então não deu tempo de fazer isso. E elas resolveram então fazer no primeiro dia da semana. Ponto 2. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus que afirmaram ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ela a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam oportunidade de vê-lo também. Terceira parte. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Em outras ocasiões, Nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Conclusão. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo no Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, o documento aqui que o comentarista cita aqui é o Credo Apostólico. Então, é um documento que, na maioria dos cristãos, os leigos, né, eles não sabem o que é isso. O que é o Credo Apostólico? O Credo Apostólico é uma declaração de fé do início do cristianismo, da igreja primitiva, em que ali está os principais dogmas da igreja cristã, da fé em Cristo. Então esse é o documento que ele está citando aqui. Ele não está na Bíblia, mas é um documento antigo que está lá, foi feito na época da igreja primitiva. Então esta aqui foi o nosso comentário, este aqui foi o nosso comentário da lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Que Deus possa te abençoar, a você que até agora assistiu esse vídeo, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.